Irmãos, eu quero falar um pouco sobre o príncipe Beelzebul. Nós já ouvimos falar algumas coisas sobre Beelzebul na palavra de Deus. Entretanto, alguns estudiosos afirmam que Beelzebul era uma lenda, era apenas uma lenda na tradição judaica. Entretanto, irmãos, o que nós vemos na palavra de Deus não é isso. E eu vou falar para vocês que Beelzebul existe. Beelzebul, de fato, é um príncipe, é um demônio, ele existe. E eu vi Beelzebul. Mas antes, eu quero trazer o texto bíblico. A Bíblia, em 7 ocasiões, pelo menos, no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles confirmam, os momentos em que Cristo teve alguns impasses com os fariseus, e os fariseus acusaram Cristo de estar sendo usado pelo príncipe Beelzebul. Então, não é uma tradição lendária, não se trata de uma lenda, se trata de algo de fato, porque os fariseus disseram que Cristo era usado por esse príncipe de demônios. Então, não tratava-se de lenda, como alguns estudiosos apontam. Como se não bastasse, eu vou deixar um texto aqui, por exemplo, de Lucas, porque são 7 as passagens que falam acerca de Beelzebul, no livro de Mateus, de Marcos e Lucas, os evangelistas. No livro de Lucas, no capítulo 11, logo no versículo 15, diz assim: mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Veja que não se trata aqui de lenda, ele não está falando de algo lendário, está falando de algo de fato. Em Marcos 3, 22, a Bíblia vai dizer assim, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Ou seja, é pelo príncipe dos demônios que Cristo expulsa demônios. Então eles não estão falando de uma lenda, estão falando de um fato. Estão falando de um demônio chamado Beelzebul, que é colocado aqui como príncipe. Bem, eu li e eu ouvi falar de Beelzebul, mas eu nunca tinha tido experiência com Beelzebul. Depois eu fui fazer uma pesquisa sobre Beelzebul, diz que é a junção de 2 tipos de ídolos, de Baal e Zebub. Então, juntaram e falaram que é Beelzebul. Ok, isso são as histórias. E disseram também que esse na mitologia, na mitologia eles são é o deus das moscas, na mitologia, diz que ele é o deus das moscas. Bem, se falar de mosca, pelo que entendemos, as moscas proliferam doenças, contaminações, enfim. Dependendo de onde elas pousam, e onde elas pousam, elas espalham contaminações e doenças. Já não é algo bom, ok? Mas, enfim, quando eu ouvi falar de Beelzebul, eu li sobre Beelzebul e ouvi dizer que Beelzebul era uma lenda. Até então eu não tinha tido nenhuma experiência com Beelzebul. Não sabia nem qual era a sua aparência, qual era a aparência dele. Eu nunca imaginaria qual era a aparência dele, pois eu nunca tinha tido nenhuma experiência com ele. Até que um dia estava na igreja. Foi depois de um culto. O culto já havia acabado. Eu não vou citar o nome da igreja. O culto já havia acabado. E com as luzes apagadas, luzes do altar estavam apagadas, e algumas luzes no fundo da nave da igreja estavam acesas, de forma que, de repente,
de repente, quando eu olhei no altar, eu lá atrás, eu olhei no altar da igreja, eu vi aquele ser. Irmão, eu vi aquele ser, um ser grande. Vamos colocar aí uns 2 metros de altura. E na penumbra da escuridão que estava sobre o altar e parte da nave da igreja, eu vi aquele ser e ele tinha daqui para cima, era uma cara de animal com chifres que parecia um boi, Ele tinha, como eu estava vendo de longe, ele tinha parte do corpo como um corpo de homem, mas um homem forte. E parte daqui, tudo era como se fosse um boi, com chifres enormes. E eu olhei aquilo e fiquei parado, vendo a olho nu aquilo. Em cima do altar, ele parado em cima do altar da igreja, se movendo de um lado para o outro, perto ali do púlpito, a parte onde se põe a Bíblia. E ele se movia de um lado para o outro. E eu disse, na hora que eu vi, eu pensei comigo, o que será isso? O que é isso? Quem é esse? Aí o Senhor me disse, é Beelzebul. É Beelzebul que está ali. E eu disse, mas o que significa isso? O Senhor me disse, Beelzebul é um demônio príncipe das heresias nas religiões. Olha assim, olha isso aí, irmão. Por que eu vi ele no altar? Simbolizando que ele trabalha também nas religiões para trazer confusão acerca do Evangelho e confundir pessoas acerca de Cristo. E esse demônio Beelzebul, como também ele representa, não é, o Deus das moscas, o que ele faz como a mosca é também contagiar as religiões, confundindo elas, contaminando elas com heresias, com enganos. E eu, quando vi, eu disse, meu Deus, eu lembrei do Minotauro, que quando eu era criança, passava isso na TV, Minotauro, que a lenda diz que era filho de um homem que virou bicho e que viveu preso em um labirinto. Isso é a história da mitologia. E eu lembrei dele porque a figura que eu vi me lembrava muito o Minotauro. Mas o Senhor me disse que era Beelzebul. Eu não falei com Beelzebul. Eu só o vi no altar. E ele desaparece no altar. E o Senhor me disse, ele é Beelzebul. É um príncipe, Beelzebul. Príncipe é uma hierarquia no mundo dos demônios. Lá também existe hierarquia. E Paulo fala na carta aos Efésios, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados. Ou seja, principados é um grupo de príncipes. E esses principados que Paulo fala são príncipes, são demônios príncipes. E Beelzebul não é uma lenda. Beelzebul é fato, é um príncipe, ele existe e ele trabalha nas religiões. E a função dele nas religiões do mundo é confundir estas pessoas para que não cheguem ao conhecimento do Evangelho. Então, esse príncipe trabalha, seja em qualquer religião, seja no Islã, seja no budismo, no espiritismo, seja no Evangelho, seja em qualquer agregação que buscam a divindade, ele está ali enganando pessoas, até no próprio satanismo, enganando pessoas. No satanismo, na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, na igreja evangélica, no Sechonoye, no budismo, no Hare Krishna, no Islã, enfim, em todas as religiões, Beelzebul, com toda a sua potestade, com a sua legião, ela trabalha exatamente para levar essas pessoas a viverem cada vez mais equivocadas e longe do conhecimento da verdade. E depois, irmãos,
Eu fui procurar no Google e eu vi imagens de Beelzebul. Elas existem, de fato. Ele aparece com imagens onde ele tem daqui para cima a cara de um bode com chifre, e outras ele tem a cara de um boi. Então, irmãos, como eu vi no escuro, para mim era a cara de um boi, mas ele também tem na sua aparição a forma de bode, né? Aquela mesma cara com chifre e parte de corpo de homem. E ele aparece, e eu vou mostrar para vocês imagens de Beelzebul para provar para vocês que é exatamente aquilo que eu vi. Irmãos, e a função dele é confundir a igreja e afastar os irmãos da verdade do Evangelho. Isso explica o porquê de tanta confusão nas religiões. É Beelzebul e a sua turma, a sua legião, trabalhando para destruir o conhecimento da verdade de Cristo. Deus abençoe. Fique com a imagem de Beelzebul que eu vi no altar da igreja.